Olá, boa noite. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje o tema é consórcio. E o tema principal é uma pergunta: consórcio é bom mesmo? Afinal de contas, consórcio é bom para quem? E esperamos ao longo desse vídeo esclarecer essa pergunta, dando uma resposta que seja satisfatória a vocês. Então, um consórcio é uma compra colaborativa onde pessoas com o mesmo objetivo formam um grupo para poupar juntas, gerenciado por uma administradora autorizada pelo Banco Central. Os participantes pagam parcelas mensais que formam um fundo comum, utilizado para contemplar membros por sorteio ou lance, todo mês com uma carta de crédito para a compra de bens. Podem ser carros, imóveis, serviços, motos, enfim, diversos itens. E sem juros, mas com uma taxa de administração. Como funciona o processo de um consórcio? Formação do grupo. A administradora reúne pessoas interessadas em adquirir bens similares, exemplo, consórcio de imóveis. Pagamento de parcelas. Os participantes pagam parcelas mensais que alimentam o fundo comum para a compra dos bens e o fundo de reserva para garantir a saúde financeira do grupo. Assembleias mensais. Ocorrem reuniões mensais para realizar a contemplação, que é quando o consorciado recebe o direito de usar o valor contratado, que a gente chama de carta de crédito. Contemplação, sorteio ou lance. Sorteio: todos têm chances iguais de receber o valor, desde que estejam com as parcelas em dia. Lance: o participante adianta parcelas para antecipar a contemplação. Quem oferecer o maior valor, ou conforme regras da administradora, é contemplado. Como funciona? Mais alguns dados. Utilização do crédito. Após contemplado, o consorciado recebe a carta de crédito, que permite a compra do bem à vista, garantindo maior poder de negociação. Esse é um dos argumentos de venda dos consórcios. Fim do consórcio. O consórcio dura até que todos os participantes daquele grupo sejam contemplados. Componentes da parcela. Diferente do financiamento, o consórcio não cobra juros. A parcela é composta por fundo comum, parte destinada à compra do bem, taxa de administração, valor pago à administradora para gerenciar o grupo, fundo de reserva, valor de segurança para minimizar efeitos de inadimplência, que é bastante comum. Vantagens e pontos de atenção. Vantagens: ausência de juros, custos totais menores, planejamento de compra e facilidade na aprovação. Pontos de atenção: não há garantia de contemplação imediata, exige planejamento financeiro e a taxa de administração é cobrada ainda que não sejam juros compostos. O consórcio é, portanto, uma alternativa segura e econômica para quem não tem urgência na compra. Taxa de administração. A taxa de administração de consórcios no Brasil geralmente varia entre 10% e 25% do valor total da carta de crédito, sendo diluído ao longo do prazo do contrato. Esse valor cobre os custos operacionais da administradora e não sofre juros sobre juros, sendo uma taxa fixa sobre o valor total contratado. Pontos-chave sobre a taxa de administração. Média de mercado. Fica em média entre 15% e 20% para imóveis. Consórcios online alternativos. Algumas administradoras digitais oferecem taxas menores a partir de 9,99%. Cobrança. O valor é diluído nas parcelas mensais, o que significa que para um prazo de 100 meses, uma taxa de 20% representa 0,2% ao mês sobre o valor do crédito. Diferença de financiamento. Ao contrário dos juros de financiamento, a taxa de administração é fixa e não aumenta ao longo do tempo. É importante verificar o valor exato no contrato, pois varia de acordo com a administradora e o tipo de bem, imóvel, automóvel, etc. Ainda sobre taxa de administração. Em 2026,
O cenário de consórcios de imóveis apresenta opções competitivas, com taxas de administração atrativas para quem busca planejamento financeiro. Administradoras digitais, cooperativas e grandes bancos se destacam, com taxas que podem começar abaixo de 10% do valor total do contrato em cenários específicos, enquanto a média do mercado oscila entre 15% e 20%. Aqui estão os destaques para as melhores taxas de administração em consórcios de imóveis em 2026. Micom, consórcio digital que se destaca com taxas a partir de 9,99% até 15,99% do valor do contrato, posicionando-se como uma das menores taxas do mercado. Banco do Brasil oferece taxas competitivas variando de 11,06% a 17% sobre o valor da carta de crédito. Em grupos com prazos longos, exemplos 200 meses, a taxa diluída resulta em um percentual anual reduzido. Bradesco e Porto Seguro, frequentemente citados entre os melhores consórcios para 2026, equilibrando taxas competitivas com alta credibilidade no mercado imobiliário. Atualização do valor das cartas de crédito nos consórcios. O valor da carta de crédito de um consórcio é atualizado periodicamente, geralmente de forma anual, para garantir o poder de compra do participante frente à inflação. O reajuste segue índices específicos definidos em contrato, como o INCC para imóveis e o IPCA-FIP para veículos, e se aplica também às parcelas, tanto para consorciados ativos quanto contemplados. Pontos importantes sobre a atualização. Finalidade: manter o valor da carta compatível com o preço de mercado do bem ou serviço planejado. Periodicidade: geralmente anual, no aniversário da cota ou do grupo. Reajuste das parcelas: quando o valor do crédito aumenta, as parcelas restantes também aumentam na mesma proporção para equilibrar o fundo comum do grupo. Mais alguns pontos importantes. Com relação à atualização das cartas de crédito. Sem retroatividade, o reajuste não cobra diferenças de parcelas já pagas, apenas corrige as que ainda vão vencer. Índices comuns: INCC para imóveis, que é o Índice Nacional da Construção Civil, IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, ou tabela FIPE. Essa dinâmica que garante que, mesmo após anos, o consorciado receba um valor capaz de adquirir o bem negociado. E aqui, em relação ao INCC, eu tenho uma amostra de alguns meses, né? Praticamente todos os meses de 2025, mais dezembro de 24, e nós temos aí em alguns meses 6,10, 6,58, 7,52, e é com base nessa informação que é reajustado o valor das parcelas. Agora, o IPCA em 2026, que é o índice da inflação oficial do Brasil, foi de 4,26%. O administrador do consórcio pode investir os valores arrecadados dos consórcios, fundo comum, fundo de reserva, taxas, estritamente em aplicações financeiras de baixo risco e alta liquidez, visando a proteção do capital e a garantia de liquidez para as contemplações. As regras são estritas e reguladas pelo Banco Central do Brasil, conforme a Resolução 285 de 2023. Principais formas de investimento permitidas são: então, aquele dinheiro arrecadado pelos consorciados no pagamento das parcelas, os consórcios, o administrador pode comprar títulos públicos federais, considerados os investimentos mais seguros do país. Aplicações em renda fixa de instituições financeiras, como por exemplo um CDB do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, assim outros bancos. Que mais? E bancos de primeira linha, né? Fundos de investimento, renda fixa, então basicamente fundos que investem em títulos de governo e títulos de primeira linha também. Ou seja, a rentabilidade dessas aplicações do dinheiro feito pela administração do consórcio gira em torno do que é a Selic, que está atualmente em 2026 em 15% ao ano. Regras cruciais para o investimento. Autorização. A administradora deve ser autorizada pelo Banco Central. Fundo de reserva.
A maior parte das aplicações é feita com o fundo de reserva do grupo, que serve para cobrir eventuais inadimplências. Segurança e transparência. O objetivo é garantir que haja dinheiro para pagar os créditos dos consorciados contemplados. Proibições. É vedado investir em ativos de alto risco, como ações e outros derivativos, né, criptomoedas. Então, a ideia é proteger esse patrimônio investido. Resumo. O investimento visa a segurança máxima, não rentabilidade agressiva, garantindo que o dinheiro da carta de crédito esteja disponível no momento da contemplação. Prazos médios dos consórcios no Brasil. Os prazos médios dos consórcios no Brasil variam de acordo com o bem desejado, sendo geralmente de longa duração, para acomodar o planejamento financeiro dos participantes. Aqui estão os prazos médios. Imóveis, média de 200 meses, mas existem consórcios de 180 a 240 meses. Automóveis, os grupos geralmente têm duração de 85 meses, com opções variando entre 36 e 100 meses. Motos, a média de duração dos grupos de motocicletas é de cerca de 75 meses, é um prazo longo aí para uma moto, né? Serviços, viagens, festas, procedimentos médicos costumam ter prazos mais curtos, compatíveis com o valor menor do bem ou do serviço. Mais alguns pontos importantes. A contemplação pode ocorrer a qualquer momento durante o prazo do grupo via sorteio ou lance. Por exemplo, por sorteio, se é um consórcio de 200 meses, você tem aí 400 pessoas participando do grupo, 200 serão contempladas por sorteio e o restante por lance. Então nós temos aí qual a probabilidade de ser sorteado? Ela é pequena. Se você dividir 1 por 100, estou pegando aqui uma calculadora, se você dividir 1 por 100, vamos pegar 200 meses, né? 1 por 200, a tua chance é de 0,01. Então não é tão simples, né? Não é tão fácil. O que daria aí 0,5%. É pequena a chance de ser contemplado. Recebimento do crédito. Após a contemplação, o prazo médio para o vendedor do imóvel receber o valor é de cerca de 27 dias, dependendo da regularização da documentação. Validade. A duração total é dividida pelo número de parcelas que cada consorciado deve pagar. Agora, eu fiz questão de colocar bastante conceito e conteúdo relativo ao consórcio para aqueles que não conhecem esse tipo de negociação compreenderem o que é, quais são os riscos, quais são as coisas boas nisso. Agora, sabe quem consegue responder a esta pergunta? Consórcio é bom mesmo? Afinal de contas, consórcio é bom para quem? A boa e velha matemática responde muita coisa, inclusive sobre isto. O mundo mudou bastante, mas 2 mais 2 continua sendo 4. Então vamos utilizar o seguinte exemplo. Um imóvel no valor de R$500 mil, num prazo de 200 meses, o que dá um valor mensal da parcela do consorciado de R$ 2.500. E eu estou colocando nesse exemplo uma taxa de administração pequena, 10%. Nós vimos que na média de 15 a 20, mas vamos trabalhar com 10. Então o que eu fiz com essa informação? Eu montei uma planilha Excel com as 200 parcelas de R$ 2.500 e a taxa de administração, o que dá R$ 250 por mês de taxa de administração. E eu coloquei a taxa de correção pelo INCC. A taxa média dos últimos 12 meses chegou a 7,55%. Ok? Então, no primeiro mês, melhor ainda, no primeiro ano, todas as parcelas são de R$ 2.500. No ano seguinte, elas são atualizadas por esse INCC. Então elas passam a ser de R$ 2.688,75, ok? Mais um conjunto de 2 anos. As parcelas vão aumentando ano a ano pela atualização pelo INCC. Esse valor é o valor que o consorciado paga por mês. Nesse exemplo de R$ 500 mil
em 200 meses. Mais 2 anos, nós vemos que aquele valor que começou com 2.500 já está em 3.344,89. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vocês podem pausar o vídeo para esclarecer dúvidas nessa planilha. Mais um conjunto de 2 anos. Aqui a parcela atualizada pelo INCC já está 3.869,03. No próximo ano em 4.161,15. Mais 2 anos. A parcela aqui já passa para 4.475 e depois 4.813. Nós estamos aí completando 10 anos desse consórcio. Lembra, o exemplo é de 200 meses. Mais uma atualização pelo INCC, a parcela vai chegar a 5.176, depois no outro ano a 5.567,43, depois no outro ano a 5.987,77, no outro ano a 6.439,84 e mais 2 anos a parcela chegando a 6.926, depois a 7.448, ela fica num valor único por um ano, tá? Ela é atualizada uma vez por ano, de acordo com imóveis pelo INCC. Detalhe, nos últimos meses desse contrato de consórcio de 200 meses, a parcela chega a R$ 8.011,37. Aquilo que começou por R$ 2.500, como vocês podem ver aqui no canto, com as atualizações pelo INCC, chega a R$ 8.011. Uma pergunta que se coloca: qual o total geral que o consorciado pagou as 200 parcelas atualizadas pelo INCC a valor nominal? Chega a R$ 940.069,85. Mas isso é valor nominal. Nós temos que lembrar que existe uma coisa chamada inflação. Para descobrir quanto realmente foi pago pelo consorciado, nós precisamos trazer todas estas parcelas a valor presente. E você pode usar uma taxa de juros, por exemplo, uma inflação média de 4% ao ano. Então, trazendo essas parcelas de todos os 200 meses a valor presente, por exemplo, a última parcela, que valor nominal 8.011, a valor de hoje, a valor presente, seria equivalente a 4.166,94. Ou seja, esse consorciado, nesse tipo de consórcio de imóveis, teria investido R$ 645.445,61. E disto, 10% é a taxa de administração, R$ 64.544. Ou seja, se esse consorciado for contemplado lá, no final, na última parcela, um baita de um azarão aí, né? O valor líquido que ele vai receber na carta de crédito, em valor representando hoje, R$ 580.901. Então, daria para ele comprar um apartamento que ele tem intenção aí de R$ 500.000, ok? Mas detalhe, será que isso é bom? Nós só podemos comparar investimentos com outros, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou simular que esta pessoa, candidata a ser consorciado, não tivesse feito um plano de consórcio, mas ela mesma, religiosamente, com muita consistência e respeitando esse desejo, tivesse feito um autoconsórcio, que não tem taxa de administração, ok? E aí, nesse exemplo, eu vou considerar esses 2.500, vou considerar que os 12 primeiros meses ele vai depositar numa poupança, a cada mês 2.500, e a cada ano vai atualizar esse valor pelo INCC. Quer ver como o cenário muda totalmente? Então, no primeiro exemplo, no consórcio, este seria o comportamento de todos os anos pelas parcelas mensais sendo atualizadas pelo INCC. Então começa em 2.500 e chega em torno de 8.000. Agora vamos lá. Então imagina que a pessoa, ao invés de fazer um consórcio, tivesse ela mesmo feito essa autogestão da intenção, do sonho dela de comprar o imóvel, colocando o valor numa conta poupança. E aí, para facilitar os cálculos, eu já trouxe os valores presentes.
ok? Para não ter cálculo de novo. Então ela vai depositar aí esses valores, mês a mês. Passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. E aqui já está contemplando a atualização dos juros pela poupança, que dá em torno de 7,2% ao ano, que é 0,5% ao mês, mais a variação da taxa TR mensal descapitalizado da 0,5811%. Então, esses valores já estão contemplando os juros. Vai passando o tempo, aí vocês vão ter uma surpresa incrível. Se a pessoa, ao invés de ter contratado um consórcio, tivesse aplicado na poupança, que é uma das aplicações que rendem um dos menores juros, ela teria a valor de hoje, gastando mensalmente o mesmo dinheiro das parcelas de um consórcio, ela teria hoje R$ 987.659,83, sendo que lá no consórcio ela teria valor de hoje 580 mil. Então é uma diferença de mais de 400 mil reais. Então daria para ela comprar, ao invés de um apartamento de 2 dormitórios, de 3. Então percebe? Se ao invés de ter entrado em um consórcio tivesse aplicado o valor semelhante às parcelas em uma conta poupança, você teria o valor presente de 987. Estou frisando isso. Comparem. A diferença é muito grande. E onde fica essa diferença? Na mão do administrador. Aqueles juros que ele está aplicando no mercado são até maiores do que essa diferença de 400 mil. Lógico, ele tem um risco de inadimplência e precisava se estudar qual o tamanho da inadimplência que o consórcio tem no Brasil. Mas imaginem se você tivesse aplicado em título público esses 200 meses ao invés da poupança. Você teria mais ou menos R$1,5 milhão. A diferença, você compraria aí 3 apartamentos e não um. Percebe? E aqui está a rentabilidade, o crescimento do patrimônio numa poupança. Se fosse num título público, daria o dobro disso. Pelo menos 1,5 vezes. Então, consórcio é uma boa? Não. Não é. Não é. Esse autofinanciamento, você mesmo aplicar o teu dinheiro, nem que seja na poupança, é muito melhor do que um consórcio. Muito melhor. Então, a boa e velha matemática prova que o consórcio só é bom para o administrador do consórcio. Até a velha poupança é muito melhor do que consórcio. Imaginem outras formas de investimento, ok? Espero ter ajudado vocês e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo. Abraços!